Como você pode ter certeza de que algumas profecias bíblicas estão se cumprindo hoje? Neste vídeo, vamos revelar 10 profecias que, segundo muitos, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Se você já se perguntou sobre a relevância das profecias bíblicas nos dias atuais, ou conhece alguém que tenha interesse nesse assunto, esta mensagem é para você. Prepare-se para descobrir verdades fascinantes que podem mudar sua perspectiva sobre o presente e o futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar nos comentários abaixo suas opiniões sobre essas profecias. Vamos explorar juntos esses sinais impressionantes e fortalecer nossa fé. Fique até o final para descobrir todas as 10 profecias e veja como elas se conectam com os eventos atuais. As duas últimas são especialmente surpreendentes e podem mudar a maneira como você vê o mundo hoje. Fique atento. 1. O retorno dos judeus à terra de Israel. Imagine uma promessa feita há milênios, registrada no livro de Ezequiel 37, 21, 22, onde Deus afirma que reunirá os filhos de Israel de todas as nações e os trará de volta à sua terra. Em 1948, essa promessa começou a se cumprir com a criação do Estado de Israel. Milhões de judeus retornaram à sua pátria ancestral, um fenômeno conhecido como Aliyah. Esse retorno contínuo não é apenas um fato histórico, mas um testemunho da resiliência e fé de um povo que manteve viva sua identidade ao longo de gerações. A reativação cultural, como a celebração de festivais tradicionais e a redescoberta de costumes ancestrais, reforça ainda mais essa identidade. Além disso, Israel se tornou um centro de inovação tecnológica, agrícola e militar, mostrando a capacidade de um pequeno país prosperar contra muitas adversidades. Você já se perguntou como seria deixar tudo para trás e retornar a uma terra ancestral? Quais sentimentos essa profecia desperta em você? 2. Aumento de guerras e conflitos. Vamos avançar para os tempos de Jesus em Mateus 24, 6-7, onde ele previu um aumento de guerras e rumores de guerras. Olhando para o século XX e o início do século XXI, vemos um mundo em constante conflito. Das devastadoras guerras mundiais aos conflitos regionais, na Síria e tensões na Península Coreana, a guerra está sempre presente. Com a ameaça de terrorismo e o uso de tecnologias avançadas como drones, as guerras modernas assumem novas formas, refletindo as palavras de Jesus de maneira perturbadamente precisa. Além disso, conflitos híbridos, que combinam guerra convencional, guerra irregular e cibernética, estão se tornando mais comuns, complicando ainda mais a dinâmica global. As consequências humanitárias desses conflitos são devastadoras, com milhões de refugiados e deslocados internos enfrentando condições de vida precárias e insegurança contínua. Você acha que estamos vivendo em tempos mais turbulentos do que no passado? Quais conflitos atuais mais te preocupam? 3. Desastres naturais frequentes. Ainda em Mateus 24, 7, Jesus menciona terremotos, fomes e pestilência em diversos lugares. Não é preciso olhar muito longe para ver essas profecias se cumprindo. Terremotos devastadores, tsunamis, erupções vulcânicas e furacões têm ocorrido com uma frequência assustadora, causando destruição e sofrimento em escala global. A pandemia de Covid-19 nos lembra da fragilidade da humanidade diante das pestilências, tornando a profecia de Jesus ainda mais relevante. Estudos indicam que as mudanças climáticas estão exacerbando esses eventos, aumentando a urgência de soluções sustentáveis. A degradação ambiental, a destruição de habitats naturais e o uso insustentável de recursos naturais também contribuem para a frequência e gravidade desses desastres. Além disso, a rápida urbanização em áreas propensas a desastres aumenta a vulnerabilidade das populações. Qual desastre natural recente mais te impactou? Como você acha que podemos nos preparar melhor para esses eventos? 4. A corrupção moral e o declínio da ética. Paulo, em 2 Timóteo 3, 1, 5, descreve um tempo de corrupção moral e declínio ético. Ele fala de pessoas que seriam amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, blasfemas e muito mais. Essa descrição parece refletir fortemente o comportamento de muitos na sociedade atual. O aumento do materialismo
O culto à celebridade e a decadência cultural são evidentes em todos os lugares. Questões graves como pornografia, tráfico humano e exploração infantil mostram um declínio moral que é alarmante e triste. A influência negativa da mídia e das redes sociais, que muitas vezes promovem comportamentos destrutivos e valores superficiais, contribui para essa crise ética. A corrupção política e a falta de transparência em governos e instituições também refletem a decadência moral mencionada por Paulo. Você já percebeu um aumento na corrupção e no comportamento egoísta ao seu redor? Como podemos promover valores éticos em nossa comunidade? 5. O aumento do conhecimento e da tecnologia. Daniel 12:4 profetiza que nos últimos dias o conhecimento aumentaria. Observando os avanços tecnológicos e científicos dos últimos séculos, especialmente nas últimas décadas, vemos um crescimento exponencial do conhecimento. A era digital, a internet, a inteligência artificial e a biotecnologia são exemplos claros de como o conhecimento humano tem se expandido rapidamente. Esses avanços estão transformando a sociedade de maneiras inimagináveis, alinhando-se com a profecia de Daniel e nos fazendo questionar as implicações éticas e sociais dessa nova era de conhecimento. A automação e a inteligência artificial estão mudando radicalmente o mercado de trabalho e a economia global. A biotecnologia, com técnicas como a edição genética CRISPR, promete revolucionar a medicina, mas também levanta questões éticas profundas sobre manipulação genética e eugenia. Você acha que o aumento do conhecimento está nos ajudando ou complicando ainda mais nossas vidas? Quais avanços tecnológicos você considera mais impactantes? 6. A proclamação global do Evangelho. Jesus disse em Mateus 24:14 que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Com a globalização e as tecnologias de comunicação, a mensagem cristã tem alcançado partes do mundo anteriormente inacessíveis. Missionários, emissoras de rádio e televisão cristãs, além da internet, têm levado o Evangelho a milhões de pessoas ao redor do globo. O crescimento das igrejas evangélicas na América Latina, África e Ásia é um exemplo do impacto global do cristianismo, cumprindo assim essa profecia de maneira impressionante. A tradução da Bíblia para centenas de novas línguas e dialetos está facilitando o acesso à palavra de Deus para comunidades isoladas. A mobilização de voluntários e organizações cristãs para fornecer ajuda humanitária e educação em regiões necessitadas é outro aspecto vital dessa disseminação global. 7. O renascimento da língua hebraica. Sofonias 3:9 menciona a restauração de uma língua pura. Após quase 2 milênios de desuso como língua falada, o hebraico foi revivido no final do século XIX e início do século XX. Hoje é a língua oficial do Estado de Israel e é falada por milhões de pessoas. Esse renascimento linguístico é um cumprimento notável da profecia de Sofonias, simbolizando a renovação e a unificação do povo judeu. O hebraico moderno, desenvolvido por linguistas como Eliezer, é um testemunho da força cultural e espiritual de Israel. Além do hebraico, o estudo e a preservação de outras línguas judaicas, como o Yiddish e o ladino, refletem a diversidade e a riqueza da herança cultural judaica. A educação em hebraico nas escolas e universidades em Israel e ao redor do mundo promove a continuidade e a evolução da língua. Você já tentou aprender uma nova língua? Como você acha que a restauração do hebraico fortalece a identidade cultural e espiritual de Israel? 8. O crescimento do antissemitismo. Deuteronômio 28:37 fala sobre o povo judeu sendo alvo de escárnio e perseguição. Infelizmente, o antissemitismo tem aumentado globalmente. Incidentes violentos, discriminação e retórica de ódio contra os judeus estão em ascensão. Incidentes como o tiroteio na sinagoga Tree of Life, em Pittsburgh, e o aumento das agressões antissemitas na Europa mostram que o ódio contra os judeus ainda é uma realidade preocupante. Este ressurgimento do antissemitismo é alarmante, e muitos o veem como um sinal de cumprimento das antigas profecias bíblicas sobre a perseguição ao povo judeu. A perpetuação de estereótipos antissemitas na mídia
E nas redes sociais, agrava o problema, exigindo uma resposta global coordenada para combater o preconceito e promover a tolerância. A educação sobre o Holocausto e a história judaica é essencial para prevenir o ressurgimento do antissemitismo e promover uma compreensão mais profunda da contribuição judaica à civilização. O que você acha que pode ser feito para combater o antissemitismo? Você já presenciou ou foi vítima de discriminação? 9. O surgimento de falsos profetas e messias. Incidentes violentos, discriminação e retórica de ódio contra os judeus estão em ascensão. Incidentes como o tiroteio na sinagoga Tree of Life, em Pittsburgh, e o aumento das agressões antissemitas na Europa mostram que o ódio contra os judeus ainda é uma realidade preocupante. Este ressurgimento do antissemitismo é alarmante e muitos o veem como um sinal de cumprimento das antigas profecias bíblicas sobre a perseguição ao povo judeu. A perpetuação de estereótipos antissemitas na mídia e nas redes sociais agrava o problema, exigindo uma resposta global coordenada para combater o preconceito e promover a tolerância. A educação sobre o Holocausto e a história judaica é essencial para prevenir o ressurgimento do antissemitismo e promover uma compreensão mais profunda da contribuição judaica à civilização. O que você acha que pode ser feito para combater o antissemitismo? Você já presenciou ou foi vítima de discriminação? 9. O surgimento de falsos profetas e messias. Jesus alertou em Mateus 24:24 sobre falsos cristos e falsos profetas que surgiriam e enganariam a muitos. Nos dias de hoje, há uma proliferação de líderes religiosos e espirituais que reivindicam autoridade divina, enganam seus seguidores e promovem doutrinas falsas. Cultos modernos, seitas e líderes espirituais carismáticos que atraem grandes seguidores com promessas de salvação e revelações exclusivas são exemplos disso. Casos como os de Jim Jones e a tragédia de Jonestown, bem como os seguidores de David Koresh em Waco, ilustram os perigos desses falsos profetas. A internet amplificou a capacidade desses líderes de disseminar suas mensagens, aumentando o potencial de engano e manipulação. A análise crítica e a educação sobre as características dos cultos e das falsas doutrinas são essenciais para proteger indivíduos vulneráveis de serem explorados por esses falsos líderes. 10. A marca da besta e o controle econômico. Apocalipse 13, 16, 17. Fala sobre uma marca que seria necessária para comprar ou vender. Com os avanços em tecnologia de identificação, como microchips subcutâneos e sistemas biométricos, alguns teóricos acreditam que estamos nos aproximando de um sistema de controle econômico global. As tecnologias de pagamento digital, como o blockchain e as criptomoedas, estão mudando a forma como realizamos transações financeiras. Algumas empresas já estão experimentando implantes de microchips que permitem pagamentos e acesso a informações pessoais, levantando questões sobre privacidade e liberdade. A vigilância governamental e corporativa facilitada por tecnologias avançadas levanta preocupações sobre o controle excessivo e a erosão das liberdades individuais. A discussão sobre a ética e a regulação dessas tecnologias é crucial para garantir que sejam usadas de maneira justa e equitativa. A possibilidade de uma sociedade futurista onde o controle econômico é absoluto traz à tona questões sobre a natureza da liberdade humana e os perigos do autoritarismo tecnológico. Você tem preocupações sobre a privacidade e o controle econômico em um futuro digitalizado? Quais são suas opiniões sobre o uso de tecnologias avançadas para a identificação e transações financeiras? Essas profecias nos oferecem uma perspectiva intrigante sobre os tempos em que vivemos. Embora as interpretações possam variar, muitos veem os eventos atuais como sinais de que as palavras escritas na Bíblia estão se desenrolando diante de nossos olhos. Essas reflexões podem nos motivar a agir de maneira mais ética e compassiva. Independentemente das crenças religiosas, os princípios de justiça, paz e amor ao próximo promovidos pela Bíblia são valores universais que podem contribuir para um mundo melhor. A profecia sobre o aumento do conhecimento nos lembra da importância da educação e da ciência, incentivando-nos a usar o conhecimento para o bem da humanidade.
O aviso sobre a corrupção moral nos convida a examinar nossas próprias vidas e a trabalhar para melhorar nossa conduta pessoal e social. Em um mundo em rápida transformação, é vital que mantenhamos nossos valores e princípios éticos firmes, utilizando as lições das profecias bíblicas para guiar nossas ações e decisões. Depois de ouvir sobre essas profecias, como você se sente em relação ao futuro? Quais mudanças você está inspirado a fazer em sua vida? Ao observarmos esses sinais, somos chamados a uma maior introspecção e espiritualidade, buscando sempre a verdade e a sabedoria que transcendem o tempo. As profecias bíblicas não apenas nos oferecem uma visão sobre o futuro, mas também nos desafiam a viver de forma mais consciente e significativa no presente. Que possamos usar esse conhecimento para construir um mundo mais justo e amoroso, alinhando nossas ações com os princípios elevados que a Bíblia nos ensina. Que essas reflexões nos inspirem a buscar uma vida de propósito e a trabalhar juntos para um futuro melhor, onde a justiça, a paz e a compaixão prevaleçam. Como você pretende usar esse conhecimento para melhorar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? Essas profecias bíblicas, vistas à luz dos eventos atuais, nos mostram que estamos vivendo tempos únicos e desafiadores. A cada sinal observado, somos chamados a refletir sobre nossas vidas e nossa fé. Agora, mais do que nunca, é fundamental buscarmos conhecimento e discernimento, para que possamos enfrentar o futuro com esperança e coragem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Reza, Histórias e Alívio. Deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa mensagem. Gostaríamos muito de ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. Qual dessas profecias mais te impactou? Como você acha que podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias? É importante lembrar que a interpretação das profecias bíblicas é complexa e pode variar de acordo com a crença e a perspectiva de cada indivíduo. O vídeo apresenta apenas uma visão das profecias e não pretende ser uma análise exaustiva do tema. Cabe a cada pessoa decidir se acredita ou não que as profecias estão se cumprindo e qual o significado delas para a sua própria vida. E lembre-se, nossa jornada de fé é contínua e estamos todos juntos nessa caminhada. Vamos continuar explorando a Bíblia, buscando compreensão e fortalecendo nossa espiritualidade. Obrigado por assistir ao Reza, Histórias e Alívio.